O CVV em Santa Maria nasceu de um grupo, uma ideia que surgiu num grupo de amigos. Nós estávamos um grupo de estudo e nós nos encontrávamos semanalmente. Então, buscamos fazer alguma coisa prática, alguma coisa que pudesse auxiliar a comunidade, que pudesse realmente fazer um serviço comunitário em Santa Maria. E aí encontramos, através de pesquisa, encontramos o trabalho do CVV, que existe há 55 anos no Brasil, e nos identificamos muito com esse trabalho. E procuramos informações em São Paulo, aí veio uma equipe de Porto Alegre para cá e nos deu o treinamento. Eu participei de um grupo de estudos e dentro de uma filosofia de crença, de religião, e nesse grupo de estudos foi nos divulgado a possibilidade de fazer um curso para um trabalho voluntário. E na época eu lembro que eu nem sabia ao certo para que era esse trabalho voluntário. A gente não entendia muito bem, tá, mas o que faz, como que é, né? Acho que como para toda aquela pessoa que o CVV chega no primeiro momento, a gente custa entender o que o CVV faz. E aí a gente foi participar e foi conhecer e realmente desde então a gente se engajou na causa cada vez mais. O CVV Santa Maria atende hoje, em média, 1.300 ligações por mês. São pessoas que precisam conversar, que se sentem solitárias, mesmo estando, às vezes, convivendo com outras pessoas, que não encontram espaços para desabafar. E esse atendimento, em média, nós temos, são 1.300 atendimentos mês, só aqui em Santa Maria. Em todo o CVV, no Brasil, que são mais de 80 postos, nós temos, em média, 1 milhão de atendimentos ano. Eu conheci o CVV, sei lá, uns meses atrás, eu nem sabia da existência. Em Santa Maria, atualmente, nós temos cerca de 60 voluntários. Há poucos meses atrás, no mês de junho e julho, nós chegamos a ocupar o primeiro lugar em número de voluntários em todo o Brasil. Nós chegamos a ter quase 70 voluntários e por alguns dias ali nós ficamos como o posto que mais voluntários tinha em todo o Brasil. Hoje nós somos o segundo posto, estamos atrás apenas do posto de Curitiba, e em todo o Brasil, Santa Maria é o segundo lugar em número de voluntários. O que motiva uma pessoa a ligar para o CVV é um padrão que a gente pode considerar sempre que falar em suicídio, que é o seguinte: quem pensa em suicídio não está pensando em matar-se como pessoa, ela está pensando em matar o problema, a dor, para ser mais preciso. Então a pessoa quer extinguir aquela dor, ela quer de qualquer meio encontrar uma forma que ela consiga fazer parar de doer. E aí ela parte para um suicídio. E se tem um telefone que as pessoas dizem, olha, se você ligar para cá, a gente consegue te dar um apoio, a gente consegue te pegar pela mão e te ajudar e caminhar com você para atravessar esse momento de dor intensa e quem sabe tudo fica melhor, então liga para a gente. Em vez de cometer o suicídio, liga para a gente, nos dá essa oportunidade antes de partir para algo tão extremo que não tem volta. E aí as pessoas telefonam para cá para saber, afinal de contas, o que vocês têm aí? Vocês falam que fazem um trabalho de prevenção do suicídio. E aí a gente faz a nossa parte. Não quer dizer que todas as pessoas que têm depressão têm uma ideação suicida, mas a gente sabe que tem alguns casos de depressão que pode estar presente. Então, a gente, quando vai fazer uma avaliação com o paciente, a gente pergunta se pensa em abreviar a vida, enfim, como é que está com essa pessoa, como é que ela está lidando com essa ideia da morte, Então isso é importante. Mas também não quer dizer que seja somente a depressão que pode levar a uma ideação suicida. Tem outras patologias também, que também pode, a desesperança, é uma das questões que pode levar quando a pessoa às vezes não vê muita expectativa, não vê muita esperança, ela passa a ter também uma ideação. E outras patologias também, como alguns transtornos de personalidade, também podem levar a essa ideação. Eu sou diagnosticada com transtorno bipolar do tipo 1, que é o mais raro, cerca de 1% da população tem. E é o mais confundido com esquizofrenia, porque é o que tem crises mais fortes, maiores oscilações de humor. Eu tentei várias vezes suicídio, tomando remédio,
ou me cortando. É importante estar observando sempre o comportamento das pessoas. Quando uma pessoa, às vezes, ela é um pouco mais alegre, ela se torna um pouco mais introvertida. Não que o introvertido seja, não é isso. Mas no sentido de que ela começa a ficar mais apática, nós usamos uma expressão assim da anedonia, ou seja, ela não se sente tão empolgada, não sente muita motivação, não sente muito prazer nas coisas que ela faz. Ou seja, quando nós observamos uma mudança de comportamento, o comportamento fica mais deprimido, né? E a pessoa começa a falar em morte, a pessoa também começa a ter algum planejamento, alguma coisa, né? Então, nesse sentido, a gente tem que ficar atento a alguns recados, alguns bilhetes, algumas informações que ela vai passando. Então é bom não menosprezar, estar atento e dar ouvidos a essa pessoa. Eu parei, fiz tratamento um tempo, larguei, fiz e agora eu sigo com tratamento contínuo, tomando lítio e antipsicótico. E aí eu controlo pelo sangue a dosagem de lítio. Hoje nós estamos vivendo uma sociedade em que as pessoas estão falando muito e estão ouvindo pouco. Então nós temos que também continuar falando, mas também nós temos que aprender a ouvir, reaprender a ouvir e ouvir sem o julgamento, né? Muitas vezes as pessoas com depressão ou com alguma outra patologia ou com às vezes uma necessidade, uma carência que eles têm, à medida em que eles conseguem falar das suas necessidades, eles já melhoram, entende? Desde que eles sejam ouvidos. Então, aquilo que a gente chama de empatia, capacidade de se colocar no lugar do outro e ouvir o outro sem emitir julgamentos, né? Então, esse ouvir já ajuda de forma considerável. Quando uma pessoa tem uma crise de humor, uma crise de pânico, uma crise de ansiedade, é algo muito ruim. Ninguém gosta disso e a pessoa precisa procurar tratamento. Muitas pessoas cometem suicídio e não falam pra ninguém, sabe? Não conseguem se abrir porque é um assunto sério. Um assunto difícil para a pessoa tratar com outra, é difícil de tu confiar em alguém e falar sobre isso abertamente. Então, acho que não é qualquer um que possa dar ajuda, que é uma responsabilidade social muito grande. O certo é procurar ajuda psicológica, psiquiátrica para essa pessoa, porque ela precisa de tratamento, ela precisa de um profissional que saiba bem lidar com isso, com essa situação, até pela parte do envolvimento emocional, de tu ser próximo da pessoa, tu querer o melhor para ela, mas tu deixar a emoção desfocar a tua razão, sabe, dali. Então é muito importante tu procurar um acompanhamento. Eles já sabiam como lidar, já conheciam bem o transtorno. O meu pai ia em psiquiatra, então eu já fui em psiquiatra também, comecei tratamento, então foi mais tranquilo, assim. Porque tem famílias que não aceitam, né? Nossa, tá querendo chamar atenção ou coisa assim, então é muito importante tu levar a sério o que o médico diz, né? O diagnóstico do médico, que é quem é especialista, né? A pessoa que tem transtornos mentais, ela precisa dos outros tanto quanto qualquer ser humano, sabe? Então, essa coisa de não se afastar porque a pessoa tem um problema ou passou por uma crise é muito importante. E eu acho importante em qualquer causa tu levantar uma bandeira, sabe? Porque não é porque eu sou bipolar que eu sou uma pessoa completamente louca, que eu não consigo ser racional nem nada do tipo, sabe? Eu sou uma pessoa como qualquer outra, eu só tenho essa particularidade, sabe? E no momento que tu trata isso, tu consegue viver como uma pessoa normal, basicamente. Quando tu regula, assim, tua medicação, tu leva a sério, tu consegue conviver normalmente com os outros. Às vezes eu converso com a minha mãe, mas é que é uma coisa meio difícil, porque o que ela vai fazer, sabe? E eu não faço acompanhamento psicológico, porque questão financeira mesmo, né? E sei lá, eu tento me ocupar com alguma coisa, entendeu? Eu gosto de desenhar, então eu vou desenhar. Eu vou olhar um filme para não pensar naquilo, sabe? Espero passar, de certa forma. É preciso fazer um curso, né? Esse curso são 12 encontros de 4 horas, são encontros semanais, onde a pessoa pode, através desse curso, se candidatar então a ser voluntário do CVV. Depois que se torna voluntária,
nós temos ali as 4h30 semanais, que são de plantão, e temos ainda encontros mensais, sempre, que são encontros de convivência e atualização. Santa Maria, infelizmente, tem um índice de tentativas de suicídio, para não dizer de ocorrências, né, de ato fatal, muito grande, muito acima da média. E se a gente parar e olhar as estatísticas que nós temos da Organização Mundial de Saúde, você vai ver que a gente apenas está no olho do furacão, porque uma das cidades de maior índice que a gente tem é Venâncio, que está aqui do lado, é Santa Cruz do Sul, né? Essa semana ainda foi divulgado algumas matérias sobre a questão do agrotóxico, das dívidas e como isso vira uma panela de pressão para a questão do suicídio. Isso ajuda bastante. Então, às vezes, muitas vezes a gente fala na psicoterapia, mas às vezes não necessariamente que tenha que ter uma psicoterapia. É bom, às vezes até em casos mais graves, a gente assim até nem pensa duas vezes. Há uma necessidade da psicoterapia. Mas, às vezes, ter um órgão, alguém que escute essa pessoa já ajuda bastante. Essas instituições, elas desempenham um papel também importante, desde que, claro, elas também entendam que há um momento em que elas também necessitam de um outro tipo de ajuda, que é o momento que entra a ajuda profissional. Eu acho que, assim, as pessoas em geral que têm transtornos mentais, elas são muito deslegitimadas por terem um transtorno, como se as pessoas fossem apenas o transtorno delas, sendo que é só uma particularidade de cada um. Que às vezes assim a questão da terapia, né, ou com psicólogo, ou com um psiquiatra, que tenha esse acompanhamento. A participação também em alguns grupos é muito importante, tem alguns grupos de apoio, tem alguns grupos de ajuda, tem algumas entidades que também realizam esse tipo de ajuda e de atendimento. Isso é muito importante, né? Que ajude bastante a pessoa no entendimento de que essa pessoa está passando por um momento um pouco mais delicado, e aí é um momento de ajudar, e não é um momento de julgar. Todas as nossas campanhas, todas as nossas ações, elas estão em sincronicidade pelos 12 meses. É óbvio que a gente vai ter uma concentração maior de mídia no mês de setembro, né? Mas as ações permeiam o ano todo. E eu acho que isso do Setembro Amarelo, a única parte legal é que dá uma visibilidade, assim, que as pessoas realmente cometem suicídio. Suicídio é um tema sério, mas não essa coisa de pode falar comigo, falar com qualquer pessoa. Não é bem assim. A gente já está mudando a abordagem, a gente não fala mais no mês Setembro Amarelo, a gente está falando em o ano amarelo começa agora. A gente sabe, isso é dado estatístico, que de cada 10 suicídios, 9 poderiam ter sido evitados. Caramba! De cada 10, 9 poderiam ser evitados. Será que não tinha ninguém para falar com essas 9 pessoas? Eu acho difícil tu ter a coragem de ligar para falar sobre tudo que tu está sentindo. É uma coisa difícil. É intimidador para qualquer pessoa, eu acho. O trabalho do CVV ele depende da ajuda dos veículos de comunicação. O suicídio é um tabu, né, que vem aos poucos sendo quebrado, né? O suicídio é uma epidemia silenciosa que atinge 1 milhão de pessoas por ano, né? E temos ainda uma resistência muito grande para falar sobre o assunto. Felizmente, os veículos de comunicação de Santa Maria têm nos apoiado, têm nos ajudado muito, e é através desses espaços que são gratuitos e que informam a população, nós conseguimos divulgar o nosso trabalho. Hoje, no mês de setembro, no Setembro Amarelo, então há ainda um espaço ainda maior. Então nós somos muito gratos, né, a todos os espaços cedidos pela mídia, e é através deles que as pessoas tomam conhecimento do nosso trabalho. Eu acho que a mídia romantiza muito os transtornos mentais, trata de forma errada mesmo, porque as pessoas que têm transtornos, elas não têm essa fantasia em torno delas, sabe? Que nem a gente vê em filme. Me assusta muito o pessoal do jornalismo chegar para mim e dizer assim, será que a gente deve falar sobre isso? Me assusta bastante, porque até para nós, assim, eu te confesso, eu já tenho um sentimento de que isso é página virada. Tem gente boa no mundo
que tem gente que está disposta a ajudar, como o CVV, e que isso é só uma fase na vida dela, ela acredite ou não, ela pode estar muito cega no momento, sabe? Numa crise depressiva, alguma coisa assim, para ver que o mundo é mais do que isso, que a vida dela é mais do que isso, que a vida dela tem valor. De uma forma muito simples, basta dizer o seguinte: não há como nós evitarmos as dores da vida, não há como nós impedirmos que eu ou você vamos ter que passar por um momento de dor extrema, talvez até de desesperança. Isso são questões humanas e todos nós temos uma vida permeada delas. Mas a questão é, tudo isso é possível de transpor. Se a gente encontrar força suficiente para ultrapassar aquele momento de desespero profundo, sabe? Se a gente tiver alguém do nosso lado que esteja disposto a nos dar a mão ou que nos tenha uma palavra capaz de despertar na gente fé em si mesmo, autoconfiança, aquelas nossas capacidades de ultrapassar esse momento da dor extrema, então a gente sobrevive. Todos podem ser divulgadores do CVV. O nosso número é 188. Nós atendemos de forma gratuita e voluntária às 24 horas do dia. A nossa sede se encontra na Estação Rodoviária de Santa Maria. E a proposta do CVV, além do atendimento, né, que é voluntário, gratuito e sigiloso, que nós fizemos através do telefone 188, é também levar a informação para a sociedade que todos nós podemos ajudar aqueles que estão hoje pensando, né, no suicídio. O suicídio está muito mais próximo de nós do que a gente imagina. Tu tem que pensar nos outros também, sabe? Num panorama geral. Se tu vai tentar cometer suicídio, como é que vão ficar teus familiares? Como é que vai ser eles lidarem com a tua perda também, sabe? Às vezes, quando a gente tem uma crise assim muito forte ou tá muito depressivo, a gente é uma pessoa muito egoísta, inevitavelmente. Eu acho legal pensar na vida como uma linha. E quando tu tá numa parte muito difícil de, sabe, passar por ali, tu se distancia e olha e aquilo é só um pedaço, assim, sabe, do que tu tá passando. Então, tu precisa ter força para superar aquilo, porque a vida é uma coisa muito maior.